intelectual. E, para além das religiões, entra também a atividade para suscitar os discursos sobre o sexo, a medicina, por intermédio das doenças dos nervos, em seguida a psiquiatria, sobretudo quando anexa ao seu domínio exclusivo o conjunto das perversões sexuais, a justiça penal também, por muito tempo ocupou-se da sexualidade. Então, todos esses controles sociais que se desenvolveram filtram a sexualidade dos casais, dos pais e dos filhos, dos adolescentes perigosos e em perigo, tratando de proteger e prevenir, assinando perigoso em toda parte, despertando as atenções, solicitando diagnósticos, acumulando relatórios, organizando terapêuticas em torno do sexo, intensificando a consciência de um perigo incessante que constitui, por sua vez, incitação a se falar dele. Então, os discursos sobre o sexo não se multiplicaram fora do poder ou contra ele, porém lá onde ele se exercia e como meio para seu exercício. Criaram-se em todo canto incitações a falar, em toda parte dispositivos para ouvir e registrar, procedimentos para observar, interrogar, formular, obrigaram-nos a uma existência discursiva. Foucault, neste momento, disse que é preciso não esquecer que a pastoral cristã, fazendo do sexo aquilo que, por excelência, devia ser confessado, apresentou sempre como um enigma inquietante, não o que se mostra obstinadamente, mas o que se esconde em toda parte. Ele diz que o que é próprio das sociedades modernas não é ter condenado o sexo a permanecer na obscuridade, mas sim o terem se devotado a falar dele sempre, valorizando-o como um segredo. Ressalta também que o casal legítimo, com sua sexualidade regular, tem direito a maior discrição. Em compensação, o que se interroga, o que se tem interesse, é a sexualidade das crianças, dos loucos e dos criminosos. Neste ponto, ele já traz que não se trata de uma hipótese repressiva, que não é uma repressão em forma de lei, nem os efeitos da interdição. Ao contrário, precede mediante a redução das sexualidades singulares, Ou seja, se tem interesse nas sexualidades não regulares exatamente para identificá-las, saber quais são, repreendê-las, garantindo e mantendo o poder, porque contendo o controle da sexualidade das pessoas, você tem poder sobre elas. Então ele fala que é preciso, portanto, abandonar a hipótese de que as sociedades industriais modernas inauguraram um período de repressão mais intensa do sexo. Não somente assistimos a uma explosão visível das sexualidades heréticas, mas sobretudo, e esse é o ponto importante, há um dispositivo bem diferente da lei, mesmo que se apoie localmente em procedimentos de interdição, ele assegura, através de uma rede de mecanismos entre acusados, a proliferação de prazeres específicos e a multiplicação de sexualidades. Logo, a implantação das perversões é um efeito instrumento que resulta na proliferação das sexualidades por extensão de poder, garantida e relançada pelos inumeráveis lucros econômicos por intermédio da medicina, da psiquiatria, da prostituição e da pornografia. Concluindo, então, há um interesse óbvio, que não um interesse explícito, mas um interesse nessas sexualidades periféricas, sexualidades singulares, porque é economicamente bom, é algo que dá poder ao ser proibido. Só que, obviamente, a maioria das pessoas devem permanecer na ignorância para que se tenha um controle delas. Então, torna-se tabu, torna-se pecaminoso tudo que esteja relacionado, limitando os espaços de fala e ações aos consultórios, igrejas, para que as pessoas que contêm o poder continuem contendo o poder, sabendo o que as pessoas querem, o que as pessoas desejam. E a qualquer sinal de liberdade sexual, o grupo responsável, o grupo que esteja à frente desse movimento, é massacrado socialmente, ou seja, invisibilizam, ao tornar tabu, ao tornar pecado, e quando não é eficaz, demonizam.
No Brasil, em 1890, a homossexualidade acabou sendo categorizada por diversas correntes do pensamento científico, religioso ou político como perversão, crime e desvio, culminando com a sua inclusão no Código Penal. A partir dos anos 60, quando o movimento feminista ganhou impulso, as amarras do binômio sexualidade e reprodução foram sendo cortadas, fazendo com que as ideias sobre casamento heteronormativo fossem colocadas em debate e a liberdade sexual fosse se estabelecendo aos poucos. Esse movimento foi reforçado com o advento da pílula anticoncepcional, que possibilitou às mulheres o maior controle sobre o próprio corpo e o acesso a uma sexualidade não reprodutiva. Essa nova ordem fez com que elas pudessem se libertar de uma função imposta a seus corpos e optassem por ter ou não filhos. As primeiras consequências dessa prática foram a baixa das taxas de fecundidade em alguns países ocidentais desenvolvidos e uma movimentação jurídica e cultural que culminou com a queda da nupcialidade, e em contrapartida com o aumento do divórcio e da separação. Outra contribuição para a separação entre sexualidade e reprodução foi a inserção progressiva da mulher no mercado de trabalho, como consequência da nova concepção de socialização promovida pelo Estado do Bem-Estar Social, no que resultou a modificação da relação das mulheres com o mercado de trabalho, tanto no espaço doméstico como no espaço público. E à medida em que o Estado se comprometeu com a esfera da reprodução da força de trabalho, surgiu um mercado especificamente feminino, cabendo às mulheres a gestão desses serviços fora de casa. A política de visibilidade desses grupos não heteronormativos no Brasil começou em 1978, quando surgiu em São Paulo o primeiro movimento homossexual denominado Grupo Somos. Sua estratégia política visava fortalecer positivamente a identidade, criticando o Estado e a hierarquização de papéis entre casais do mesmo sexo. E foi nessa mesma década que esse movimento evoluiu de tal forma que a homossexualidade foi retirada do Código Penal e do Código Internacional das Doenças. No final dos anos 80, ocorreu a exacerbação de preconceitos contra os gays, devido ao advento da epidemia de AIDS. Esse fato provocou a reorganização do movimento, pleiteando a cooperação com o Estado na luta contra a doença. Nos anos 90, a política de visibilidade foi ampliada, principalmente nos Estados Unidos, tendo como marco o Dia do Orgulho Gay. Nessa mesma época, em vários países ocidentais, emergiu a luta pelo reconhecimento jurídico de casais homossexuais. Em solo brasileiro, a década de 90 foi marcada pela multiplicação de categorias de sujeitos políticos do movimento homossexual, nomeando a sigla LGBT. A internet tem sido um dos instrumentos de multiplicação desses grupos através de fóruns e listas de discussão, da ampliação dos espaços de consumo e sociabilidade. Agora, via online ou não, os militantes incorporam o discurso político do orgulho, da visibilidade e da resistência, explicitando o seu direcionamento a um público de orientação sexual determinada, incorporando símbolos popularizados que fazem alusão à diversidade, como a bandeira do arco-íris. Apesar de todo esse avanço, a sexualidade ainda guarda os seus esquemas classificatórios, fundado na oposição e hierarquização entre masculino e feminino, a partir da oposição entre ativo e passivo, em que a dominação masculina se exerce a partir da percepção na relação de que o homem é o sujeito e a mulher o objeto, infelizmente.